né? Amém. Vamos à palavra do Senhor? Você está preparado aí? Glória a Deus. Eu te convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 3. Livro de 2 Reis, capítulo de número 3. Como eu disse há pouco, os irmãos sejam bem-vindos e se sintam em casa, tá bom? Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 3. Quero ler 2 versículos aqui em 2 Reis 3. E depois nós estaremos indo para Hebreus 10. Está pronto aí para ouvir a palavra do Senhor? Vamos ao que Deus tem ao nosso coração. Aleluias. Livro de 2 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Aleluias. Eu quero pegar esse texto aqui e destacar aqui 2 coisas. Essa primeira fala de Eliseu. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Você poderia dizer assim comigo? Em cuja presença estou? Glória a Deus. Você está na presença do Senhor agora. Todos nós aqui não nos reunimos para contemplar a beleza de ninguém, para degustar da sabedoria de ninguém. A única pessoa pela qual estamos aqui é para adorar, engrandecer e exaltar aquele que vive e reina para sempre. Somente Ele. E aqui Eliseu fala com muita autoridade. O Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Aleluia. Ô, irmão, a gente vai orar já já. Estou fazendo essa citação. Olha que coisa fantástica. Você saber que onde você está na presença do Altíssimo. Ele está te vendo, Ele está te contemplando, Ele está te agraciando. Aleluia. E aí ele diz, inclusive, para o rei, olha, eu nem ia te dar muita atenção, mas tudo bem, Josafá está aí no seu meio, então, vamos lá, traz um tangedor. Tangedor, né? Traz um músico, olha os levitas aí. Os levitas sempre foram ministros usados por Deus. Que nem foi há pouco. Como temos aquela frase bem conhecida, não sei se o céu desce ou se a igreja sobe, mas que momento de louvor maravilhoso tivemos na presença do Senhor há pouco. Por quê? Porque quando nós nos reunimos para adorar, realmente é um mistério. Não sabemos se é a igreja que sobe, se é o céu que desce, mas uma coisa é certa: vem o poder de Deus sobre o seu povo. E sobre Elias não foi diferente. Me traz um tangedor, me traz. E de repente, o tangedor começa a tocar e veio o poder de Deus sobre Eliseu. Amém? Vamos para o segundo texto agora, que está lá em Hebreus 10. Hebreus 10. Aleluias. Hebreus 10 vai falar algo muito interessante
do 19 em diante. Quero ler o versículo 19, Hebreus 10, 19. Glória a Deus. Todos acharam? Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou como diz algumas outras versões, ousadia. Fantástico, né? Ou plena confiança, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de obras de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluias! Esse texto aqui, o versículo 19, irmãos, ele faz um desafio. Tende, pois, irmãos, ousadia ou intrepidez, para quê? Para entrar no Santo dos Santos, para entrar na presença de Deus. E aí o texto diz, por quê? Porque Jesus, por meio da sua obra na carne, realizada na cruz, rasgou o véu. E agora já não há mais separação entre o santo lugar e o santo dos santos. E podemos entrar no santo dos santos, porque ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele rasgou a cortina do templo. E quando ele rasgou, ele deixou agora o acesso aos céus aberto para nós. E podemos entrar ainda, ele diz, olha, mas entre com o coração sincero, regado de certeza, e o coração purificado de má consciência, ou seja, sabe o passado? Que a gente cometeu muita coisa, não se deixe ser surrado, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz para te purificar. A tua vida, a tua alma, as tuas lembranças, o teu passado e o nosso presente em nome de Jesus. E ele conclui dizendo, olha, guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar, ou seja, entre, aonde? No Santo dos Santos. Mas não entre como alguém que, sabe, vacila. Ai, mas será que eu posso entrar? Mas e se eu entrar e eu for consumido? Irmãos, irmã, se Deus quisesse nos consumir, já o teria feito, amém? Se Deus quisesse nos consumir, já o teria feito. Aliás, antes de conhecermos e de servirmos a Jesus, Ele poderia já ter consumido a nossa vida, por quê? Porque somos pecadores, mas a graça dEle nos atingiu, o amor dEle nos resgatou, e aqui estamos para glorificá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, e agora Deus deseja que eu e você façamos o quê? Entremos com confiança, porque foi aberto, porque pelo mérito não, pelo sangue de Jesus, e aí a gente pode entrar. Mas e o nosso passado? Ele vai ficar no lugar que ele deve estar, no passado, aleluia! E aqui o texto é magnífico, com ousadia, com confiança, com intrepidez, ou seja, entre. Vamos entrar agora, diante do Santo dos Santos? Então feche os seus olhos e curve a sua cabeça, aleluias, aleluias. Amado Deus, nós entramos na Tua presença, Senhor. Entramos, Senhor, mais uma vez e te pedimos, fala ao nosso coração nessa noite. Fala à Tua igreja nessa noite. Fala ao Teu povo nessa noite. E continua a falar enquanto vivermos. Porque queremos, Deus, te servir, te amar e te adorar agora e para sempre. Em nome de Jesus,
derrama do teu espírito, do teu poder sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, e que tudo que não procede do Senhor contra a tua igreja e o teu povo, que tenta tirar a nossa atenção, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que bata em retirada em nome de Jesus, e que os nossos corações e mentes seja uma terra fértil, para receber a semente da tua palavra, para que a gente frutifique para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre um título: a face de Deus, a face do Senhor. Semana passada eu preguei uma mensagem dizendo que no dia da visitação do Senhor, um dia o Senhor te visitou, não te visitou? Ele tem te visitado? E enquanto eu refletia sobre isso, e aquela mensagem falou tanto ao meu coração, porque essa é a história da nossa vida. Um dia Jesus veio ao nosso encontro. Não foi assim com você? Alguém parou, falou do amor de Deus para você, e falou de novo, e insistiu, e orou pela sua vida, e de repente você se rendeu a Cristo. Foi assim com o apóstolo Pedro. Um dia ele estava pescando ali com Tiago e João, e Jesus foi até Pedro e o visitou e falou: vem Pedro, vem que eu vou te fazer pescadores de homens. E a Bíblia diz que Pedro, deixando tudo, Tiago e João deixando tudo, seguiu. E um dia Pedro, escrevendo a sua carta, disse aos seus discípulos: olha, se preparem, porque um dia temos o dia da visitação do Senhor. E sempre assim. E sempre o Senhor nos visitará. Agora, Ele nos visita para quê? E Ele nos visitou por quê? Porque um dia Ele nos visitou. Porque um dia Ele nos salvou. Porque um dia Ele nos transformou. Para que possamos estar na Sua presença. Para que possamos contemplar a Sua face. Para que possamos realmente desfrutar dessa coisa linda chamada a face de Deus, a face do Senhor. Queridos irmãos, o que é a face do Senhor? O que é a face de Deus? O que é essa expressão? Talvez você fique pensando, mas é o rosto de Deus? Eu quero te explicar dando uma referência do livro de Esther. O rei Assuero, conta no livro de Esther, fez uma grande festa e um grande banquete e chamou ali os principais e depois chamou os mais nobres e deu um grande banquete. O rei Assuero foi um rei que governou a Média e a Pérsia depois que conquistou a Babilônia. Um rei muito poderoso. Mais de 100 províncias estavam sob a sua júdice e o seu governo. Então, quando alguém era convidado a uma festa real, era algo dos sonhos, porque não era uma coisa frequente e comum. Alguém habitar dentro do palácio já era nobre. Alguém fazer parte de alguma comitiva real já era uma exceção. E alguém ser convidado a uma festa, coisa fantástica. E a Bíblia vai contar lá no livro de Esther que o rei Assuero tinha feito essa festa, e depois que ele já estava mais alegre pelas bebidas, ele chamou a sua esposa Vasti, para que por meio dessa visita de Vasti, ele mostrasse a todos a beleza dela, e como o rei era sortudo por ter casado com a mulher mais linda do reino. O que Vasti fez? Vasti não foi. Vasti não foi. Não sei por que razão, a Bíblia não conta, apenas diz que ela não foi, ela tratou o convite do seu marido como um desprezo. O rei ficou furioso, não sabendo como agir, já chamou seus conselheiros e disse: o que eu faço? O que eu faço com Vasti? Aí eles se reuniram e disseram assim: ora, faça o seguinte, rei, porque ela te desrespeitou e agora todas as mulheres no reino vão desrespeitar os seus maridos. Interessante, né? Então, os conselheiros disseram: tira ela, depõe ela
do título de rainha. Exclui ela da sua presença e dá um edito para que nunca mais ela entre na sua presença. E substitua ela por uma outra mulher que realmente te valorize, te respeite, te ame e te dê o devido valor de marido e de rei principalmente. Irmãos, papai, você já foi contrariado o seu gosto, a sua autoridade? E aí, é fácil? Não precisa, tá bom, não precisa falar. Não precisa falar. Mamãe, filhão, a filhona já chegou, já peitou você? Eu faço o que eu quero, que a vida é minha, eu sei o que eu faço, já estou crescida, está cheirando a leite ainda, você acabou de trocar a última fralda dela, ou dele, e aí o filho faz isso. Mamãe, é gostoso disso? Qual que é a reação que a gente tem como pais? Dá vontade do que? De subir nas paredes, né? Tem mães e pais que viram o Homem-Aranha. Por quê? Porque é uma afronta, é uma humilhação. E muitas vezes você perde o seu respeito. Agora imagine um governador, imagine um presidente, imagine um rei. O rei perdeu todo o valor dele. E aí então a comitiva, os conselheiros do rei disseram a ele: olha, faça o seguinte, tire ela e coloque uma, e aí onde entra a vida e a obra de Esther, a vida de Esther. E lá no capítulo 5 de Esther conta algo interessante, porque leia o livro de Esther depois, não vai dar para a gente comentar sobre tudo isso. Esther era uma judia, e um dos homens fortes do reinado de Assuero queriam destruir todos os judeus, e Esther era uma judia. Então ela convoca o povo a orar, a jejuar, para quê? Para que por meio desse jejum e desse clamor a Deus, ela tenha acesso ao rei. Porque, irmãos, guarda bem isso, eu estou gastando esse tempo nessa introdução, porque você vai entender a partir de hoje, o lugar que Deus te deu como acesso. Quando eu li lá em Hebreus, entre confiantemente no Santo dos Santos. Vem cá, onde Deus está? Onde Deus está? Nos céus. Deus está sentado no trono. O seu Deus, o meu Deus é o Rei dos reis e é o Senhor dos senhores. Lá em 1 Timóteo 6,15 diz: o qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós seguimos o Rei, que Rei? O Rei de todos os reis. E o Senhor de todos os senhores, e como diz no livro de Daniel, o seu governo é sempre eterno, ou seja, não tem fim, não tem fim. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, estamos na dispensação do Espírito Santo, Jesus está à destra do Pai, e Ele está num trono de glória e de poder e de majestade. E esse lugar é o lugar que Ele nos diz: entre confiantemente no Santo dos Santos. Irmão, o que é isso? É acessar o trono do Senhor, é acessar o trono da graça, é acessar aquele lugar tão maravilhoso. Eu sei que é difícil explicar e codificar e entender, porque até o apóstolo João, quando vê Jesus ressurreto, toma um susto. Porque ele tinha se acostumado com o Jesus humano. Depois ele viu Cristo ressurreto, ainda não está. Depois ele viu Cristo ressurreto vindo e se revelando a ele no dia do Senhor. E a Bíblia diz que os olhos de Jesus é como bolas de fogo. Os seus cabelos são reluzentes, as suas vestes talares, suas pernas como bronze polido ou como o metal polido, que dá uma ideia de se refletir, a sua voz como a voz de muitas espadas, e uma voz diferente, e a Bíblia diz que João, ao ver Jesus, se assusta. Por quê? Porque é esse Jesus poderoso, que saiu do madeiro, que saiu da cruz, pelo qual servimos agora. A Bíblia vai falar também que Estevão, quando estava sendo ali apedrejado, viu o trono de Deus e viu Jesus à destra. Irmãos, esse é o lugar que Deus nos convida a entrar. Então quem é Ele? Ele é rei. Que rei? É o Rei
dos reis. Aleluias. Lá em Apocalipse 17:14 diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, a que se acham com ele. Apocalipse 19:16 diz: tem o seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Ele governa sobre tudo, ele é o rei. Então, quando eu estou citando aqui nessa minha introdução a vida de Assuero e o reino, é porque nós não temos. Vem cá, quantas vezes você já entrou diante de um rei? E eu? Nem imagino, irmãos. Morro de vontade de ir na Europa, conhecer aqueles palácios centenários ou milenares. Fantástico. A gente não tem uma noção do que isso representa. A gente não sabe o que isso representa, mas uma vida real, irmãos, a Inglaterra é o que é, por quê? Porque tem uma tradição e um legado, que é passado de geração a geração, geração a geração. Isso gera num povo história, gera num povo identidade, gera no povo grandeza. Mas voltando aqui para Assuero e para Ester. Então Ester aqui já tinha sido nomeada nova esposa do rei, já estava na presença do rei quando o rei a chamava, mas mesmo como esposa, ela não podia entrar na hora que ela bem quisesse. É meio estranho para nós, né? A esposa entra na nossa casa, no nosso quarto, até porque é quarto dela, entra no nosso... A gente não tem isso, porque somos simples mortais, né? E de repente você está até lá numas horas inoportunas, no seu trono, a mulher entra. Aí, ô mulher, sai daqui, pelo amor de Deus. Você deixa a porta aberta, se deixasse fechada, claro que não entraria. Mas a gente não sabe o que é isso, a gente não tem essa correspondência. Mas na vida real, ninguém podia entrar. Até quando alguém entrava, se não fosse convidado, ele era morto, decapitado, punido, sentenciado. E ela era esposa. E ela pede: ora em jejum, porque eu vou entrar, porque se eu não entrar agora, o nosso povo vai morrer, porque o rei vai cair numa cilada desse homem que é influente no reinado dele. E ela entra. E aí a Bíblia diz que Assuero abaixa o cetro. Abaixar o cetro real era um símbolo de poder. E abaixar o cetro era um consentimento. E ela vem e toca no cetro. E aí ele diz a ela: pede-me o que você quiser, até parte do meu reino. E ali ela fala para ele. Eu estou falando isso aqui somente para aguçar os seus sentidos. O que é entrar na face de um rei? Você não precisa temer o teu rei, que é eterno, porque ele nos deu uma promessa, dizendo: entre confiantemente, ousadamente, com confiança, no trono da graça, entre com intrepidez. Em outras palavras, eu te quero dentro do meu altar, dentro do meu santo dos santos, dentro da minha presença. Você pode dar um glória a Deus? Talvez você esteja dizendo assim: mas pastor, eu sou muito falho, sou muito pecador. É por isso que o texto continua dizendo que nós só conseguimos entrar por causa do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. O sangue de Jesus está sobre você, irmão. Você foi selado pelo Espírito Santo. No momento em que acreditamos em Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus milagrosamente, misteriosamente nos sela, e por essa razão,
toda a condenação que outrora tínhamos, já não temos mais, porque agora em Cristo fomos justificados, e todo escrito de dívida foi pendurada no madeiro, e é por isso que eu e você podemos entrar, aleluia, e entrar todas as vezes que desejarmos, sem ter o medo de sermos punidos. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Diga para o irmão que está do teu lado, ó, o sangue de Jesus está sobre você, irmão. O sangue de Jesus está sobre você, irmã. Pode entrar na presença do Senhor. Pode entrar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Houve um presidente americano que estava tendo uma grande reunião com seus generais e com pessoas muito ilustres, porque eles estavam passando um momento de guerra, e de repente naquela reunião, uma criança entra e abre a gaveta do presidente, e todos que estavam naquela reunião notam aquele ato vil daquela criança na sala presidencial, e um olha para o outro, e um olha para o outro, e o presidente sereno, tranquilo, fez de conta que nem tinha sido nada. E de repente aquela criança, do mesmo jeito que entrou, saiu, e depois que acabou a reunião, um dos ministros chegaram e falou assim: mas presidente, o senhor quer que eu vá atrás daquele garoto petulante, mal criado, que entrou aqui como se não fosse nada, invadiu as tuas gavetas, pegou alguma coisa, saiu correndo? Quer que eu vá atrás e descubra quem ele é? Porque é um ato muito indecoroso. O presidente sorriu e disse assim: fique tranquilo, ele é o meu filho, ele é o meu filho, ele pode entrar na minha presença. Era um momento de reunião, mas a criança não está preocupada com essas coisas, ela não entende que é guerra, ela quer talvez o pirulito na gaveta do papai, e ela entrou e pegou e saiu correndo. Meu amado, você pode quebrar os protocolos muitas vezes, aonde você está, sabe por quê? Porque você tem acesso à presença do teu Pai. É um momento difícil lá no teu emprego? Entra na presença do teu Pai. É um momento difícil na escola? Entra na presença do teu Pai. É um momento difícil na sua vida, quem sabe no ministério? Entra na presença do seu Pai. Entra, porque Ele está de braços abertos para te ver face a face. Voltando ao título da minha mensagem, a face do Senhor, a face de Deus. Quando eu faço essa pergunta, o que você responderia? O que é a face de Deus? O que é a face do Senhor? O que é estar na face de Deus? Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos que já têm algum tempo de igreja, ou que já tiveram alguma experiência, vão dizer assim: a face de Deus é intimidade, pastor. A face de Deus é comunhão. A face de Deus é um momento em que Deus fala conosco. Mas eu queria trabalhar aqui na vida de alguns homens, que de fato, a Bíblia vai falar, que eles tiveram uma experiência face a face com Deus. Agora é claro, deixa eu te explicar uma coisa aqui que é muito sério. É óbvio que isso é uma figura de linguagem, porque o homem que viu a face de Deus, ou pelo menos viu Deus, o Deus de glória, mais próximo foi Moisés, que mesmo assim não viu o rosto de Deus, porque a Bíblia diz que qualquer um que ver o rosto de Deus, do Deus Todo-Poderoso, no seu estado de santidade e glória, seria consumido. Então, certa ocasião, Moisés chega para Deus e diz: deixa-me eu te ver, e Deus diz: se você me ver, você vai ser consumido, Moisés. Mas Deus cria um plano B para Moisés. Como Deus é fantástico, irmãos. Deus diz assim: olha, eu vou passar na fenda daquela rocha, mas eu vou passar de costas. E aí quando eu passar, você vai ver as minhas costas. Aí você não é consumido. O homem que viu o Deus Todo-Poderoso, o Criador na sua essência,
De costas, o único foi Moisés. Fora dele, a expressão mais próxima da face de Deus, ou a face de Deus que alguém já viu aqui, foi em Jesus Cristo, quando ele nasce, cresce e começa o seu ministério. Porque Jesus é Deus. E Jesus sendo Deus, mas 100% Deus e 100% homem, ele vem agora e se revela a nós. Então, por isso que quem via Jesus, e o próprio Jesus disse para Filipe, quem vê a mim vê ao Pai, Filipe. Porque agora ele se revelou a nós. Amém, irmãos? Mas agora Jesus subiu aos céus. E nós, muitas vezes, não teremos aquela experiência que os apóstolos e a igreja primitiva teve. Mas é por isso que nós estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia vai falar, aqui em Gênesis 32, 30, uma experiência maravilhosa em que Jacó passa por um momento no Peniel, e diz assim, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva, aleluia. Gênesis 32, 30. Aqui em Êxodo 33, 11, também diz assim, falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda, aleluia. Aqui era o Deus santo, poderoso, falando presencialmente, não era a voz de Deus. Era Deus falando de forma audível. Moisés, e Moisés respondia, e ali eles se comunicavam. Jacó no vale do Jaboque, quando ele luta com o anjo, e aquele anjo não é outra pessoa senão Jesus, é uma teofania. Jesus aparece no Velho Testamento, e ali a gente entende que quando ele diz, eu lutei com Deus, é porque ele pelejou com Jesus. Ele queria tanto ter uma transformação de vida, que ele passa por aquela prova, e ele vence, e ali o anjo, que no caso ali é Jesus, o toca, e ele recebe a bênção dele, e por isso que ele chama aquele lugar de Peniel, porque é o lugar em que ele luta com Deus, e naquele momento a vida dele foi transformada. Nunca mais ele andou como ele andava, e nunca mais ele foi chamado como ele se chamava, porque quando um homem tem um encontro com Deus face a face, Deus tem o poder de mudar-lhe o nome, e de mudar-lhe a vida, e de mudar-lhe a história. Foi isso que aconteceu. Moisés é essa pessoa magnífica que Deus fala consequentemente, mas lá em Juízes 6, 22 também, Gideão tem uma experiência, e está escrito em Juízes 6, 22, viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor, Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mais uma vez, quem era aqui é Jesus se revelando no Velho Testamento. Eu gostaria de te fazer uma pergunta aqui, o que é a face de Deus? O que é a face de Deus? Você tem vivido na face do Senhor? Você tem tido experiências com a face do Senhor, ou a face de Deus? A palavra face significa rosto, significa presença, a própria pessoa. Essa expressão, a face do Senhor, tem a ver com essa postura real de um rei que te contempla, que te assiste, que te vê, que te olha, que tem prazer da tua vida. Estar diante da face do Senhor é estar agradando a Ele, é estar na presença dEle, é ter o livre acesso a Ele. E agora eu te faço uma pergunta, será que todas as pessoas podem estar na face do Senhor? O que os irmãos acham? Você acha que há lugar para todas as pessoas do planeta estar na face de Deus? Quem acha que sim? Sim, aleluia. E se houvessem 100 planetas terras, haveria, por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Agora eu faço a minha pergunta, mas será que todas as pessoas estão na face do Senhor? Não. Por quê?
Porque estar na face do Senhor precisa entrar. E qual é a porta para se entrar? É a porta do arrependimento, é a porta do sacrifício de Jesus, é a porta da aceitação. Lembram? Semana passada eu falei, quando o Senhor te visita, Ele te visita para quê? Ele me visitou para quê? Para nos salvar. Mas agora estar na face dEle remete a uma outra ideia. É a ideia de nos santificarmos, de nos purificarmos, de nos prepararmos dia a dia para quê? Para alegrá-lo, para louvá-lo, para bendizê-lo, para adorá-lo. Porque assim como Vasti um dia foi uma princesa, e de repente ela agiu indecorosamente, muitos filhos de Deus agem indecorosamente e querem a bênção do Todo-Poderoso. E querem que a face de Deus esteja sempre sobre ele, sobre ela. Antes de dar sequência aqui, deixa eu explicar uma coisa muito importante aqui para vocês, irmãos. Nunca confundam os presentes de Deus com a face de Deus. Vou tentar ser mais claro. Nunca confundam as mãos de Deus com a face de Deus. Muitos irmãos pedem a Deus uma bênção. Deus dá a bênção. E eles já acham que estão vivendo na face de Deus. Coisas materiais, Deus dá. Se você orar, se você buscar, o que diz a palavra? Pedi, dar-se-vos-á. Batei, buscai, encontrareis. Sim ou não, igreja? Se você clama, se você busca, se você pede uma bênção, Deus vai te dar. Agora eu te digo, vale a pena ter apenas as bênçãos de Deus e não ter o Deus da bênção? Irmãos, muito mais especial é viver na face de Deus, porque quem está na face de Deus, as bênçãos de Deus virá também. Moisés, certa ocasião, Deus disse para ele, Moisés, pode ir com o povo pelo deserto e eu vou enviar o meu anjo. O que o Moisés disse para Deus? Não, Senhor, não nos envie o anjo, mas venha conosco, porque se o Senhor não vir conosco, do que serão alguns anjos? Em outras palavras, igreja, não se contente com bênção. A bênção é boa, mas ela pode te cegar. O dom pode te cegar. Você já conheceu alguém que usa o dom de Deus para benefício próprio? Já? Eu já conheci. Por quê? Porque foi cegado. O dom é para a glória de Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele nos dá dons. Alguns recebem alguns dons, talvez, tenham mais projeção, e se envaidecem achando que agora eu posso fazer qualquer coisa que Deus estará comigo, porque Ele me usa. Irmãos, Esaú, o rei Esaú, profetizou com os profetas, foi ungido por Samuel, e o final dele foi trágico. Sabe por quê? Porque ele se preocupava apenas com as mãos de Deus, e não com a face de Deus. Então, Deus, Ele deseja que todos nós possamos estar na sua face. De que forma? Buscando sempre aquilo que Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Como que Deus tem estado sobre nós? Como que Deus tem estado sobre a minha vida e a sua vida? Eu gostaria de te levar a esse pensamento, porque todos nós sabemos quando Deus está sorrindo para nós. E todos nós sabemos quando o Espírito Santo de Deus está triste conosco. Eu me lembro que na minha adolescência eu tinha cometido um pecado, e eu estava cometendo aquele pecado consciente. E eu tive uma experiência, para mim, foi uma das piores da minha vida. Porque foi como se eu sentisse fisicamente o Espírito Santo de Deus do meu lado,
extremamente triste. Ó, irmão, só de lembrar daquele dia, daquele momento, daquela situação, o meu coração fica partido. Porque foi tão real, foi tão real, foi tão real, porque eu estava sozinho. Eu não tinha ninguém ali para me julgar, eu não tinha um pastor para me orientar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus se entristece com alguns. Em outros casos, ele se retira de outros. Por que Deus faz isso? Sabe por quê, irmãos? Ele quer que a gente entre na presença dele sempre. Mas de que forma? Com as nossas vestes alvas e com o óleo sobre a nossa cabeça. Quando a gente faz isso, irmãos, aleluia, a gente sabe que Deus está sorrindo para nós, que a gente está alegrando Ele, que a gente está fazendo com que Ele sorria para nós. A palavra de Deus lá nos evangelhos conta uma história muito interessante. Jesus contando uma parábola que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas, o casamento do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, meus bois cevados já foram abatidos e tudo já está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importavam e se foram, um para o campo, outro para o negócio, e outros agarraram os servos e o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidais para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram, maus, bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aleluia! Olha só essa história que Jesus conta. Ele faz um convite, muitos desprezam, então ele pune os transgressores e agora fala: convide todos, maus e bons, chame todos. E aí o texto está dizendo aqui que muitos vieram. Então disse aos seus servos, onde eu parei? E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos que os encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Opa! Tinha um na festa do rei, que não estava com roupas adequadas. O rei fez um convite: vem cá, o teu rei tem te convidado nas madrugadas. O meu rei, o teu rei tem te convidado pelas manhãs. O meu rei e o teu rei tem te convidado durante os dias. E ele não está pedindo para você trazer comidas, ele já tem a comida. Ele já tem a comida para a sua alma, para a minha alma. O meu rei e o seu rei está falando: venham bons, venham maus, venham todos. Por quê? Porque a obra que foi feita na cruz foi para todos. A única coisa que ele pede para nós são vestes nupciais. Vestes adequadas. O que isso representa nas Escrituras? Uma vida de piedade, uma vida de zelo, uma vida de santidade. Vou repetir. Eclesiastes 9:6, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. É no trabalho, sejam alvas as tuas vestes. É na família, sejam alvas as tuas vestes. É no namoro, sejam alvas nas tuas vestes. É no ministério, sejam alvas as tuas vestes. É trabalhando, sejam alvas as tuas vestes. E jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, o óleo dando sentido de unção, dando sentido também de zelo, porque naqueles dias se passava óleo na cabeça, dando essa ideia dupla da unção, que era derramada sobre a cabeça, escorria sobre a barba de Arão, mas era também de tratos dignos, como se estivéssemos acordados e preparados para um dia de trabalho. Lembra Jesus quando nos ensina a jejuar?
Jejue, não se mostre com o rosto como se, estou jejuando, faz 5 horas que eu não como nada, para se vender aos outros como espiritualidade. Jesus diz, levanta, unge a tua cabeça, dando a ideia do quê? Se penteia, nos nossos dias, passa um gel, lava o rosto, não mostra para ninguém que está jejuando. Por quê? Porque é assim que Deus quer. Que nunca falte vestes alvas e nem o óleo sobre a nossa cabeça. Porque naquela parábola que Jesus está ensinando, tinha um que não tinha veste nupcial, ou seja, não tinha roupa de festa. E perguntando-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Quando entramos diante da presença do Senhor com vestes sujas, ou com as vestes que não são adequadas, Deus muitas vezes se entristece conosco. Não estou falando aqui, irmão, do culto público, eu estou falando aqui da presença de Deus na igreja e fora da igreja, aleluia. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-os de pés e mãos e lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pastor, mas não estou entendendo, ele não convidou todos? Sim. Mas o mínimo que Deus pede de nós é o quê? É um coração inteiro. Entrai confiantemente, com intrepidez, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Entrai na face do Senhor, porque Deus quer se revelar para nós. Para eu concluir, como eu sei que eu tenho entrado na face de Deus, como eu sei que realmente eu tenho vivido na presença de Deus. Deus tem falado comigo, porque se Deus tem falado com você, é uma evidência de que você está na face do Senhor. Como eu sei que eu estou na presença do Senhor? Eu sei quando eu consigo compreender os conselhos de Deus, como fez Jeremias. Como eu sei que eu estou vivendo na face de Deus? Eu sei que estou vivendo na face de Deus, porque quando eu ando com Deus, como Enoque andou com Deus, e foi tomado para si, quando eu sinto que no meu caminhar, no meu dia a dia, Deus está do meu lado, aí eu posso dizer, sim, eu estou na face do Senhor. Como eu sei que eu estou na presença de Deus, na face de Deus? Quando eu vejo a sarça arder, e o lugar em que eu piso se torna a terra santa, como foi com Moisés no Sinai. Todas as vezes que os sinais de Deus realmente forem visíveis sobre nós, é a prova de que nós estamos na face do Senhor. Eu gostaria de orar agora com os irmãos, eu gostaria de invocar a presença do Senhor. Eu não sei como tem sido a sua vida. Talvez você tenha vivido uma vida, eu diria, correndo para cá, correndo para lá. Aí você se lembra do dia de culto. Aí quando dá, você vem para o culto. Oh, amado, a face de Deus não é isso. A face de Deus é muito mais que o culto. Eu queria orar agora e te desafiar nessa noite. Você tem tido experiências com a face de Deus? Se não, comece a orar. Senhor, eu quero estar na sua face, eu quero estar na sua presença, eu quero te ouvir falar. Fala comigo. Há quanto tempo que o teu coração não se arde mais? Há quanto tempo que a Bíblia já não te entra dentro da sua alma como uma espada poderosa que te rasga pelo meio? Há quanto tempo que você não tem uma visão de Deus, uma revelação de Deus? Há quanto tempo que você já não chora mais na presença do Senhor? Há quanto tempo que você está insensível com as almas que estão indo para o inferno e você simplesmente está vivendo a sua vida, ganhando um pouco mais de dinheiro aqui ou ali? Ó, queridos irmãos, aquela passagem lá em Lucas 10, 39, de Marta e de Maria, nos ensina muito. Marta tarefada para todo lado, e Maria, ela estava quieta, assentada aos pés do Senhor, e ouvindo os ensinamentos do Senhor. Quer estar na face de Deus? Aquiete-se, silencie-se, busque a Deus, busque momentos de quietude, pare o que você estiver fazendo, pare,
enquanto eu pensava nessa semana toda, orando por vocês para trazer essa mensagem, eu me imaginava estar diante de Deus. E eu dizia para mim mesmo: Senhor, te olhar face a face é algo que não sou digno. Deixa-me apenas ver os teus pés. Irmãos, um sonho que eu tenho e um desejo ardente do meu coração, quando eu ver Jesus, é agarrá-lo pelos pés e beijá-lo imensamente. Quando eu vê-lo nos céus, o meu desejo é só fazer isso. Meu sonho é poder catar os pés de Jesus e beijá-lo. Quando eu penso nisso, eu choro aqui. Eu acho que eu não vou chorar lá, porque a Bíblia diz que lá a gente não vai chorar. Mas o meu desejo não é nem olhar na face, é ter Ele com a face dele olhando a mim o tempo todo. Porque a única coisa que eu quero é estar nos pés dele, beijando, adorando e servindo. Maria escolheu a boa parte, porque ela estava aos pés de Jesus. Nessa noite eu te desafio, quer conhecer a face de Deus? Vá aos pés de Jesus. Vá aos pés de Jesus. Arrume tempo a ir aos pés de Jesus. Se humilhe. Peça para que Deus se revele para você. Muitas vezes nós transferimos responsabilidades e culpas. Sabe o que nos falta? Falta vermos a face de Deus. Porque quanto mais você e eu tivermos de Deus e da sua face, mais a gente será abençoado por Ele. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e comece a clamar agora ao Senhor. Comece a clamar, fala: Senhor, em nome de Jesus, fala ao meu coração, Senhor. Fala a minha vida, Senhor. Não me deixa viver sem estar na Tua face. Aleluias. Se você não tem vivido mais na presença do Senhor, agora peça para Deus: Senhor, me faça viver na Tua presença. Senhor, me faça viver diante de Ti, Senhor. Senhor, me faça viver te glorificando, te exaltando, te engrandecendo. Senhor, me faça ouvir a Tua voz, me faça caminhar contigo, me faça, ó Deus, ter experiências contigo. Você tem estado na face de Deus? Se não, se derrame aos pés do Senhor, pedindo: Deus, não deixe-me viver um dia sequer, se não for diante da Tua presença, diante da Tua face. Continue orando, que eu quero orar por todos vocês. Aleluias.